Olá para todos e vamos a mais um estudo. Jesus é o único pastor? Somente Jesus é o nosso pastor? Jesus disse em João capítulo 10 e verso 14: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse: Eu sou o bom pastor? Isto quer dizer que ele é o único pastor? Não. Um erro grave por não saber interpretar a Bíblia, cometido pela Igreja Congregação Cristã, e alguns também por aí que usam o capítulo 10 de João para dizer que não existe a função de pastor que vemos hoje. Somente Jesus é um pastor. É um erro muito grave de alguém que não tem o mínimo de conhecimento de interpretação bíblica. Jesus não quis dizer que não haveria função ministerial de pastor. Quando Jesus disse isso, ele ainda vivia sob a lei, ainda era Velho Testamento. Jesus, ele nasceu e viveu sob a lei. A lei encerrou na cruz. E na lei não existia a função ministerial de pastor. Era apenas chamado de pastor como pastorear. Pastor vem de pastorear rebanho. Mas essa função ministerial ainda não existia. O que existia era sacerdote, o sumo sacerdote. E Jesus não era sacerdote, porque o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Judá. Jesus nunca exerceu nenhuma função ministerial, que era sacerdote. E Jesus nunca disse que nunca haveria pastor. Jesus era o bom pastor e continua sendo, pois ele é a cabeça da igreja. Jesus é o pastor e os salvos são as ovelhas. Jesus é a cabeça da igreja e cada salvo é um membro do corpo de Cristo. Este texto de João 10 nada tem a ver com a função ministerial de pastor deixada por Cristo à igreja. Esta função ministerial foi deixada por Cristo à igreja e vamos provar a partir de agora que existe a função ministerial do pastor. O que passar disso é distorção sem nenhuma base bíblica. Efésios 4 e verso 11 deixa claro. Lá diz que Jesus, quando subiu, ele deu dons aos homens, dons ministeriais. Pastor é um dom. Lá diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E isso são dons que Jesus, quando subiu, ele deixou para a igreja. Veja que diz pastores no plural, indica que são bastante, não é um só não. A CCB tem ancião e não pastor. Eles dizem que é ancião. Mas ancião e pastor na Bíblia é uma coisa só. São sinônimos, pois exercem a mesma função. Da mesma forma, o presbítero, o pastor, bispo, tem a mesma função. Não existia essa hierarquia que vemos em algumas igrejas hoje, que tem uma certa hierarquia entre pastor e presbítero. Não existia pastor, presbítero, ancião, bispo. Nos tempos dos apóstolos, era uma coisa só. Pedro e João eram presbíteros. Pedro disse em 1 Pedro 5,1, ele confessou que era presbítero. Ele disse assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. João também confessou que era presbítero. 3 João 3, capítulo 1 e verso 1. Lá diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. O presbítero que ele se referiu ali é ele mesmo. Vamos a provas, mais provas. Aí falou presbíteros, agora vamos a pastores. Hebreus 13, verso 4, lá diz: obedecei aos vossos pastores, no plural, aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles. Veja que a frase inteira está no plural.
porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Os pastores vão dar conta das almas, caso não ensinem completamente como deve ser, né? Na íntegra. E veja que sempre no plural. Hebreus 13 e verso 7, tem mais. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Veja de novo no plural. Lembrai-vos dos vossos pastores. Em Atos capítulo 20, chama ancião e bispo, como tendo a mesma função. No capítulo 20, verso 17, diz ancião. No verso 28, diz bispo. É a mesma coisa. É a mesma função. No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem os mesmos homens, a mesma função. Não tem hierarquia nesta classe aqui. Não tinha, né? Na igreja primitiva. Hoje, algumas igrejas têm. Tito 1, versos 6 e 7 diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses, em boa ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros no plural. De cidade em cidade estabeleceu presbítero. Em cada cidade que foi, estabeleceu presbítero. Por isso são no plural presbíteros, para cuidar da igreja. Agora veja, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Veja que no verso anterior diz presbítero, nesse verso aqui fala bispo, é a mesma coisa. Paulo estava dando os requisitos para ser pastor. E fica claro que tem a mesma função, bispo e presbítero, ancião e pastor. Tem a mesma função. Presbítero e bispo são sinônimos no Novo Testamento. Algumas igrejas que podem dar funções diferentes, como pastor sendo superior ao presbítero. Eu creio que a Assembleia de Deus também é assim. Mas no Novo Testamento a função era a mesma de cuidar da igreja, pastorear o rebanho. Ancião é uma pessoa de idade. O nome diz tudo, ancião. Para exercer função de presbitério ou de ancião, hoje não precisa ser idoso, mas deve ser maduro na fé e um amplo conhecimento e vivência ministerial. Tem que ter experiência ministerial, conhecimento bíblico. Um dos requisitos dados por Paulo para a função é apto para ensinar. Tem que conhecer a Bíblia, tem que saber teologia e ter experiência ministerial. Na Assembleia de Deus, por exemplo, os presbíteros são auxiliares do pastor. Pedro era presbítero e não era auxiliar de ninguém. Foi uma adaptação, né? Não tem problema nenhum o presbítero ser abaixo do pastor em algumas igrejas, como um auxiliar. Não tem problema nenhum, né? Não é uma regra que a Bíblia diga que deve ser assim. Que nem Pedro era presbítero, mas não era auxiliar de ninguém. Pedro era um dos líderes da igreja primitiva, junto com os demais apóstolos. Entre os apóstolos não existia hierarquia ministerial. No caso, pastor, bispo e presbítero e ancião. Nessa linha não existia hierarquia. Hoje algumas igrejas têm. Não tem problema nenhum também. Nenhum problema, não tem erro nenhum, não tem nada de errado. Né? Mas naqueles tempos não existia. Então está esclarecido, pastor e ancião é a mesma coisa e existe pastor sim. A função ministerial que Jesus deixou para a igreja, que foi fundada por ele no dia de Pentecostes, então existe sim. É algo muito fácil de interpretar que a igreja Congregação Cristã, eles não estudam a Bíblia. Agora tem alguns que estão estudando, mas não era aconselhável há algum tempo atrás. Então eles não conseguem compreender nada porque não estudam. E quando estuda também é como um leitor só, não é algo, né, aprofundado. Hoje tem alguns que estão aprofundando sim, né? Não é mais como já foi. Mas então é isso aí então. Se dá um joinha se você gostou, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.